Então, eu quero ler com vocês aqui. A palavra que eu quero compartilhar com vocês é uma palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração, à minha casa. E quando a gente se reúne com a igreja para conversar, para orar, enfim, reuniões diversas, a gente percebe que Cristo está comunicando e a igreja está vivendo coisas muito similares. Então, conversando com os irmãos, a gente percebe que aquilo que Cristo aparentemente está alterando em nós, na nossa casa, no nosso coração, obrigada, minha irmã, Cristo também está movimentando em todo o corpo. Então, eu queria falar para vocês nessa manhã um pouquinho sobre um poema de Davi muitíssimo conhecido, mas acredito eu que, como a palavra de Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, muitas vezes é mal interpretado. Então, conhecer o texto, de ler, de ouvir falar, não necessariamente vai garantir para nós que esse texto, de fato, está sendo compreendido conforme o autor e a verdade espiritual que foi colocada aqui para nós. Tá bom? Mas antes desse poema que nós vamos ler nessa manhã, eu queria pensar com vocês, trazer à memória, nós sabemos que a Bíblia é um livro composta, né? A Bíblia, o livro composto por vários outros livros. Nós sabemos disso. E esses outros livros, e a maioria de todos os livros, foram escritos por homens originalmente simples. Pessoas simples do campo, que plantavam, que colhiam, que tinham uma vida nômade, ia para um lado, ia para o outro, porque ali na região do Oriente Médio a gente sabe que o deserto existe ali e o povo se movimentava para onde havia água, ou seja, para onde havia condições de vida. Então, eles tinham essa vida, e a linguagem bíblica ela é muito tratada dentro desse contexto rural. Então, a gente ouve muito falar sobre semente, sobre terra, sobre pastor, sobre ovelha, sobre animais. Todas essas coisas estão contidas nas Escrituras. Mas para nós outros, que somos urbanos, vivemos nesse ambiente de concreto, vivemos nesse ambiente de prédios e praças, enfim, de pouco verde. Para nós que estudamos as Escrituras e lemos o texto bíblico, às vezes é difícil de compreender, porque não faz parte da nossa cultura. Eu, por exemplo, não sei. Outro dia eu conheci a semente de mostarda porque alguém trouxe no culto Kids, eu estava lá servindo, e alguém trouxe, eu disse, deixa eu ver, que eu nunca tinha visto, nunca tinha manuseado. Então, a gente vive nesse contexto urbano, e para nós é estranho quando a gente ouve certas palavras e certas verdades ali dentro do texto. Então, o público que ouvia, Jesus se utilizou dessas coisas. E Davi veio de uma família pastoral e era um rei pastor, porque Davi cuidava de Israel com esse coração. Mas Davi sabia que existiam os bons pastores e os maus. Davi sabia que a sorte de uma ovelha dependia muito do caráter do pastor. É por isso que Davi já começa o texto dizendo, o Senhor Ele é, o Senhor é o meu pastor, não é qualquer pessoa. Não é o meu marido, que é falho, cheio de defeitos, e eu também, né, óbvio. Não é, sei lá, uma figura, uma pessoa como eu, que também tem pecados. Não, Davi diz, quem é o Senhor? Sabe quem é? Sabe quem é o meu pastor? É o Senhor. Repare, no Oriente Médio, para alimentar uma ovelha, o pastor precisava ser diligente, acordar cedo e andar por muitos quilômetros. Ou quando a gente pensa em pastos verdejantes, não é aquela foto do Pinterest, que aparece o pasto todo verdinho no fundo e a ovelha pulando, saltitando ali feliz. Não é essa a imagem do Pinterest. Se a gente for olhar, de fato, ali é uma região extremamente árida. E eles precisavam acordar cedo e andar muito. E se não acordasse cedo, às vezes não conseguia ali encontrar. E a gente vê muita terra, gente, é deserto. É deserto, não é isso aqui que a gente abre a torneira e bebe água. Não é essa a realidade. Então, para encontrar aquelas águas ali, o pastor precisava ser diligente. E Davi está dizendo, olha, eu sei que a vida da ovelha, a sorte dessa ovelha, depende muito da qualidade do caráter desse pastor. Se for um pastor mau, ela vai morrer.
Mas se ele for um bom pastor, um pastor corajoso, um pastor diligente, um pastor dedicado, essa ovelha ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela será protegida, porque era assim que eu fazia quando eu era pastor de ovelha. Então, Davi fala de uma realidade muito próxima a ele. Então, nós precisamos pensar, quem é esse Senhor? Jesus se revela, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. João 10 vai dizer isso. Depois você pode ler tudo lá, tá? Porque fica mais... Não dá para a gente ler todo o capítulo, que ele já é grande. Então, percebam aqui comigo, pensando sobre quem é o Senhor, a gente vai ver que existe um paradoxo. Quando a gente olha para a criação, para a natureza, todas as coisas criadas, o que nós vemos? Beleza, glória, majestade, os céus, os mares, montanhas, cidades, oceanos, continentes, os animais. Gente, essas coisas nos humilham. Se isso não humilha você, tem alguma coisa errada, porque isso me humilha. Quando você para de frente ao mar e você olha aquele mar, cara, o que é isso? Se aquilo ali vem numa força, minha filha, você vira um grão de areia, o que de fato nós somos. Um grão de areia. E qual é o grande paradoxo? Que o Senhor, o originador, o criador de todas as coisas, olhou para mim e para você. E fez com que a gente se tornasse o objeto do seu amor, do seu cuidado. Ele disse, eu sou o bom pastor. E não só isso, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E quando a gente vai ver a realidade ali do Oriente Médio, a vida dos pastores, a gente pensa em aprisco. Os apriscos, geralmente, ou eram um montão de pedras com uma entrada, ou acontecia dentro das cavernas, porque como o povo andava, cada lugar ia ter uma especificidade. E o que acontecia? O pastor colocava as ovelhas tudo dentro daquela caverna. Pensa a confusão. Colocava tudo ali dentro. E sabe onde é que o pastor e a família pastoral moravam? Dentro da caverna, com as ovelhas. Por isso que tem lugares, eu não sei se vocês já viram isso, né? Pastor tem cheiro de ovelha, porque ele está ali no meio. E o que acontece? O pastor, ele, na hora que todo mundo vai dormir, porque vêm os predadores, vêm aqueles que querem atacar as ovelhas. Vocês sabem onde o pastor dorme? Alguém sabe? Acho que a irmã falou ali, eu fiz uma leitura labial. Aonde, irmão? Pode falar. Exatamente, nessa entrada. A caverna não tem a porta, né? Mas o pastor, ele dorme ali, para proteger a ovelha. Para que um predador, na noite, enquanto todos dormem, esse predador não invada ali e destrua e mate todas as ovelhas. O pastor dorme ali para proteger a sua ovelha. Veja, Davi está falando, o Senhor é o meu pastor. Ele é o originador, o criador, o sustentador de todas as coisas. Ele é quem me guarda. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. E Jesus diz também lá em João 10, que eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. É esse cara aqui que Davi está se referindo. Então, às vezes, a gente lê o texto de forma assim, muito por cima, muito raso. Mas se nós formos ruminar e pensar e ver contexto e ver a dinâmica daquele povo nessa época, a gente vai ver o pastor, ele se coloca em risco pelas ovelhas. Ele fica ali, se vier um predador, ele não vai permitir que os lobos, enfim, os predadores ali, eu e os meus papéis, né? Mas, enfim. Então, percebam, por que isso, falando desse Senhor, desse pastor, desse originador, por que isso nos humilha? Porque, cara, ele criou tudo perfeito, ele estabeleceu uma ordem incrível na natureza. Eu fraturei um dedinho do pé, um dedo do pé, sofri horrores, o dedo virou para o lado, meu marido puxou para um lugar, eu gritei, o corpo todo sente, e aí tem que tomar remédio, tem que fazer um monte de coisa por causa de um dedo, gente, do pé. Quando o ortopedista me disse que eu fraturei, eu ri. Eu disse, uma topada.
Deus, ele estabelece ordem, por isso a gente perde um pouco de mobilidade, a gente perde um pouco de força, de equilíbrio por um dedo do pé. E isso me assombra. E aí, quando eu olho para você e para mim, cara, a gente é tão complexo que a medicina inventou cardiologista, ortopedista, neurologista, porque precisa se especializar e mesmo assim existem questões em nós que não há respostas. Mas ele olhou para nós, que também somos a sua criação, e fez de nós o objeto da sua afeição, do seu amor, do seu cuidado. E ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E é esse sentimento que eu quero que você hoje comece a gerar no seu coração, de entender quem é esse Senhor, que também é pastor, e a partir de agora nós comecemos a confiar mais, a nos render mais, porque Ele é o Senhor e nós não precisamos ter medo. E eu pergunto, por que nós resistimos tanto a esse Senhor que também é pastor? Por que a gente resiste tanto ao governo dele nas nossas vidas, ao domínio? Nós falamos aqui na hora das ofertas de entregar tudo. Teve uma música que cantou que eu disse, cara, eu acho que eu não vivo isso aí não, fiquei calada. Eu vou lembrar, Aline? Vou lembrar, lembrei. É que fala assim, enfim, eu não vou cantar, porque senão o Rodrigo me chama para música, viu, os irmãos? Mas a música é assim. Aleluia, amém, igreja. Mas a música fala alguma coisa assim, que eu te espero todos os dias como se fosse o último. Mentira. Hipócrita. Raça de víboras, fariseu, qualquer coisa. Eu estou falando de mim, tá? Não estou falando aí para ninguém, não. Eu me calei. Porque eu disse, cara, eu não vivo todos os dias como se fosse o último. Não é assim que eu tenho vivido. E eu me envergonhei de abrir a boca e falar isso. Ali. Eu disse, eu vou dizer que o meu coração está queimando. Isso. Ai, Senhor, mas viver os meus dias, tudo isso não tem acontecido, cara. Então, me falta essa consciência de quem Ele é. Me falta essa consciência de quem Ele é. Então, mais um passo que eu quero dar com vocês aqui, no texto, fala o seguinte, vamos abrir aí Isaías 53? Isaías 53, 6. Nós não podemos sair daqui sem entender que esse pastor que Davi fala para nós, ele é o Senhor de tudo. Se ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor da minha e da sua vida. E porque eu e você não vivemos para ele como se isso fosse real. E aí eu percebo que muitas vezes nós estamos vivendo para nós mesmos, porque nós achamos que a gente pode. Ovelha não cuida de si própria, mas a gente muitas vezes está vivendo assim. Cada um, a Isaías vai dizer aqui, ó, vamos ler, Isaías 53, 6. Todos nós, Isaías falando, todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele quem? O bom pastor, Cristo, que deu a vida pelas suas ovelhas. Fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E esse texto que eu citei também está em João, o que eu citei junto com Isaías. Então, no Calvário, meus irmãos, ali no Calvário, Cristo revelou para nós o profundo desejo do seu coração, que é atrair pecadores para o seu pasto, para pastorear as nossas vidas, para dirigir as nossas vidas. E a ovelha não diz para que lado ela vai, o que ela quer comer, para onde ela vai. A ovelha depende desse pastor. E por que ela depende desse pastor? Porque ela sabe que ele é o Senhor. E o Senhor tem todo o poder para nos dar, para fazer, para tirar, para matar. Ele tem todo o poder. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra para fazer de mim e de você o que ele bem quiser. Mas a questão é, nós estamos vivendo nessa realidade passada ou dentro do aprisco do bom pastor?
Davi diz, o Senhor é. Muito convicto, o Senhor é o meu pastor. E de nada terei falta. Em algumas traduções vai falar outra coisa que dá a ideia que parece que a gente vai ter tudo que a gente quer. Não é isso. A ideia do texto é, se o Senhor é o seu pastor, por Ele ser o dono de tudo, por Ele ser o originador de todas as coisas visíveis e invisíveis, quer nos céus, quer na terra, você não vai sentir falta. Você vai se sentir protegido, cuidado, zelado. Não há predador, não há adversidade, não há nada que te faça temer, porque Ele está contigo. A sua vara e o seu cajado te protegem. Algumas traduções diz consolam. Eu gosto dessa tradução aqui que fala que protege. Por que protege? É muito interessante. Acho que eu vou deixar para perguntar essa parte no final. Mas o cajado do Senhor nos protege. Então, o que eu quero dizer é que esse pastor, ele é antes de tudo Senhor. E ele reclama para si essa autoridade sobre nós. Porque ele diz, olha, eu sou, quem Paulo disse lá em Colossenses, o originador, o criador, aquele que sustenta tudo, mas também sou pastor. E não sou só pastor, eu comprei vocês, porque antes vocês andavam como ovelhas perdidas, cada um fazendo da sua vida o que quer. Mas agora não, eu comprei vocês. E qual foi o preço pago? Preço de sangue. Eu sou o bom pastor. Ele diz, olha, vocês podem confiar em mim. Cristo é totalmente confiável. Cristo não é qualquer homem. Cristo não é um líder. Cristo não é, um militar que se levanta. Cristo não é um homem que se levanta para estabelecer a paz na terra. Ele não foi uma pessoa com ideologias. Ele é o Senhor. Ele é o Criador que estabeleceu todas as coisas nos céus e na terra e deu ordem. E essa ordem Ele sustenta tudo com a sua destra de poder. Então é interessante que não basta sabermos isso. Além de ser o Senhor, além dEle ter nos comprado, Ele nos deu uma marca. E aí o pessoal da Siga-me diz assim, o pessoal da Siga-me vai entender bem isso. Temos ali alguns alunos. E é interessante quando a gente pensa na dinâmica pastor e ovelha, nós sabemos que os pastores que compram as ovelhas, eles têm que marcar as ovelhas. Eles marcam cada ovelha que é marcada e é ali colocada a marca desse pastor, ela vai sofrer. Porque não é a marca de um beijo, não é a marca de, ovelhinha amada, você é tão querida, você... Não é sobre isso. Ela vai ser marcada e essa marca vai doer. Essa marca talvez sangre essa ovelha. E essa ovelha, ela vai gritar, ela vai sofrer, ela vai chorar, mas essa marca é um resultado de que aquela ovelha agora pertence ao pastor para sempre. Essa marca, porque essa marca, ela além de identificar, ela precisa ser vista a longa distância. O pastor precisa olhar para a ovelha e dizer, aquela é minha, aquela não é. E aí chama a ovelha ouve a voz, existe uma relação ali muito íntima. E até para que a ovelha não se misture. E aí eu quero perguntar para você nessa noite o texto de Mateus, se puder abrir, Mateus 16, 24. Existe também no Antigo Testamento uma alusão a essa marca. A gente também conhece, enquanto a gente não lê o texto, sobre os escravos no Antigo Testamento. O escravo, quando ele ganhava a liberdade e ele desejava, por livre e espontânea vontade, permanecer na família, o dono ia lá e marcava esse escravo. E aquela marca identificava aquele escravo e dizia, olha, ele era escravo, mas agora ele pertence à família de Savastani. Ele pertence à família de fulano de tal. As pessoas viam-o transitando na sociedade e diziam, ali, aquele escravo, agora ele é livre, mas agora ele faz parte de uma família. Então, essa marca que o pastor coloca em nós nos identifica.
nos identifica e qual é a marca que nós, discípulos, ovelhas, se de fato somos, estamos revelando a este mundo. A palavra diz que verão a diferença dos que servem e que não servem. A marca vai aparecer. E o texto vai dizer assim, qual é a marca? Aí você me pergunta, Aline, que marca é essa? Eu tenho uma tatuagem aqui escrito Jesus. Que marca é essa? Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, aqui está a marca da ovelha. A ovelha não tem vontade. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Significa dizer que se nós de fato reconhecemos que esse pastor que Davi está dizendo é também o nosso Senhor, nós precisamos carregar as marcas de Cristo. E quais são as marcas? Negar a si mesmo. E o texto bíblico vai dizer, olha, não, Jesus, ele mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, mas esvaziou-se até a morte, morte de cruz. A marca de um discípulo, de uma ovelha, é seguir o pastor. É fazer o que o pastor manda. E geralmente no Salmo 23 a gente só quer saber o que o pastor vai fazer. E aí a gente muitas vezes tem um espírito evangélico de olhar para Jesus como pastor, como alguém que vai nos dar coisas, que vai nos levar a pastos verdejantes, para que a gente coma até explodir. Que a gente venha para a igreja, ouça e nada mude na nossa vida. Quais são as marcas que você carrega por amor ao Evangelho, por amor a Cristo? Quais são as marcas que o pastor tem impresso na sua vida? Quais são essas marcas? Elas precisam ser visíveis a todos, para que todos saibam a diferença dos que servem, dos que não servem, e para que todos olhem para você e dizem, esse pertence a Cristo. Nós não podemos servir a dois senhores, para que a gente possa desfrutar do que o pastor pode nos dar. Nós, antes disso, precisamos nos submeter ao Senhor, que também é pastor. Porque eu entrei nessa dinâmica com Deus exatamente para dizer, cadê? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Está faltando 1 milhão na conta, e aí? E aí Cristo, através do Espírito, começa a nos mostrar que não é sobre dar. Não é sobre dar, é sobre nós estarmos diante dele em submissão, carregando as marcas de Cristo. E essas marcas, muitas vezes, elas vão nos fazer sofrer. Você acha que marcar uma ovelha é de boa, como eu falei? Não é de boa, cara, vai doer. A ovelha vai se bater toda, ela vai gritar, mas ela precisa ser marcada. Ela precisa ser marcada. Não tem como ela pertencer ao pastor sem a marca. Não tem. A ovelha precisa ter a marca, para que ela seja identificada como ovelha. Para que todos vejam que aquela ovelha ali pertence ao Senhor, e não a qualquer pastor. É importante a gente pensar quais são as marcas que nós temos carregado. Caminhando para o fim, fiquem tranquilos. E aí, eu quero pensar com vocês o seguinte, geralmente a gente lê o texto para usufruir. E aí a gente lê o texto, prepara um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras. Olha que coisa linda, que poesia maravilhosa. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Muitas vezes a gente quer usufruir do benefício de ser ovelha de Cristo sem nos rendermos a Ele. E sem termos a marca de ovelha. Sem termos a marca. E que marca é essa? Eu repito, de renúncia. A ovelha, ela não pode cuidar de si mesma. E o último tópico aqui, que eu quero compartilhar com vocês é, nós precisamos reconhecer quem Ele é para vivermos debaixo da sua orientação. Que orientação é essa, Aline? O pastor... Pronto, obrigada, meus irmãos. Realmente as conversas atrapalham um pouco. Percebam aqui
Reconhecer quem ele era sobre a sua orientação. Geralmente a ovelha é uma coisa linda. A ovelha conhece a voz do pastor. E o pastor fica fazendo uns barulhos esquisitos, se vocês forem pesquisar. E eles fazem barulhos e eles falam um monte de coisa, mas a ovelha sabe. E aí, quando vai eles caminhando pelo deserto, que os pastores se encontram, viram aquela confusão terrível. As ovelhas se misturam e cada um vai para um lado, chamando as ovelhas e elas seguem o seu pastor. Porque a ovelha que foi comprada, a ovelha que foi marcada, ela conhece a voz do seu pastor e vive sobre a orientação dele, não de outro. O outro vai fazer um som e ele não, é por aqui. O pastor vai fazer um barulho e a ovelha não, o meu pastor é esse. Eu não sei se também vocês perceberam, já viram. Geralmente o pastor coloca criança para cuidar também das ovelhas, porque as ovelhas, elas, depois de crescidas, se de repente a gente teve um problema aqui financeiro, vou te dar uma ovelha, o cara lá não vai aceitar. O pastor, seja quem for, ele não aceita. Sabe por que ele não aceita? Porque a ovelha não vai se submeter. Porque a ovelha não vai reconhecer. Porque o pastor que vive no meio do aprisco, que tem o cheiro da ovelha, a ovelha sente o cheiro, sente e diz, esse não é o pastor. E o cara não vai querer cuidar de uma ovelha que seja rebelde, que vai dar trabalho. O que é que ele faz? Ou ele mata para comer, ou não sei, ele não quer. E a ovelha, ela só ouve a voz desse pastor e ela só vive sobre a orientação dele. Se vocês conseguirem ver, existem imagens aí no YouTube, é a coisa mais linda. Aquele monte de ovelhas se mistura tudo no meio e o pastor segue e elas vão atrás dele, do pastor, porque elas foram compradas, elas foram marcadas. E elas sabem quem ele é. E por isso elas vivem sobre a orientação dele e somente dele. Ela não ouve outra voz, ela não confia em outra voz, ela não entrega a vida dela a outro, senão aquele pastor que a comprou, que a marcou. E isso é uma realidade natural, mas que revela verdades espirituais. Por isso, no início, nós falamos sobre essa dinâmica de céus e terra. E lemos o texto que Deus, Jesus, ele governa sobre essas duas atmosferas, sobre essas duas realidades. Nós precisamos entender que o texto é muito mais daquilo que a gente imagina. E vamos concluir aqui essa parte, meus irmãos. Deixa eu beber mais um pouco de água. Por fim, essa ovelha que vive sobre a orientação do seu pastor, eu olho para Davi e vejo, cara, Davi foi um pastor, família pastoral, se tornou um pastor rei. Mas ele tinha tanta convicção que o texto inteiro é afirmação. Afirmação, se você ler, a gente vai ler depois por fim. É afirmando, o Senhor é o meu pastor, Ele vai fazer, Ele vai me proteger, Ele vai me guiar, Ele vai fazer, Ele, porque Davi sabia quem era o pastor Senhor. Davi sabia. E então, Davi fala isso com muita convicção, e eu fiquei pensando, assim como a música que eu não tive coragem de cantar, fiquei pensando, será que a gente está se iludindo, achando que ler um texto bíblico, sei lá, ou no culto público, ou em casa, isso vai nos dar o direito de usufruir daquilo que o pastor está dizendo que dará às suas ovelhas, que entendem que Ele é o Senhor, que andam em rendição e total submissão à sua palavra? Ler o texto, conhecer Salmo 23, não nos garante que nós vamos para os pastos verdejantes desse pastor aqui. Nós não temos essa garantia. Qual é a garantia? Se nós nos submetemos, se nós vivemos a palavra lá de Mateus, aquele que quiser vir, aquela ovelha, vou usar assim, aquela ovelha que quiser vir após mim, ouvindo a minha voz, precisa morrer, precisa carregar uma marca, precisa negar a si mesmo para me seguir. E assim como o final de Jesus, antes da ressurreição, foi o sofrimento, foi a cruz, a ovelha é levada para esse lugar. A palavra diz que nós somos entregues como ovelhas ao matadouro todos os dias. É assim que nós devemos viver. E é interessante, eu falei que eu ia contar a história do cajado.
Eu achei muito interessante que nós sabemos que o pastor, ele carrega aquele cajado. Todo mundo já viu, em peça de teatro, na igreja, na EBD, na escolinha. Aquele cajado que tem uma curva. E a gente sabe que essa curva é para puxar a ovelha, tarará, caixinha de fósforo, para salvar a ovelha também. Mas uma coisa que eu descobri recentemente é que na ponta no cajado tem uma ponta. E ela tem um objetivo. A ponta daquele cajado tem um objetivo. Geralmente, dentro desse contexto, não é conto, é realidade vivida lá no Oriente Médio, com os pastores, os beduínos, enfim. O pessoal, eles têm as ovelhas e geralmente acontece de uma ovelha que já foi comprada, já foi marcada, mas ela quer ficar toda hora indo em outra direção. Ela quer ir em direção diferente. Ela quer fazer o que ela quer, do jeito dela, porque ela se governa. Ou ela acha que se governa. E o pastor vai, pega essa ovelha e traz. Aí todo mundo dorme, vai no aprisco de manhã, vamos atrás das águas e dos pastos, e a ovelha sai de novo. E vocês vão ver que é uma história real, não é conto, pesquisem. O pastor pega aquela ovelha, pega o seu cajado e quebra. Ai, os direitos dos animais, pós-modernidade. Pois é, o pastor quebra, lá no Oriente Médio quebra, não dá em nada. Quebra a perna da ovelha. E por que ele faz isso? O texto vai dizer aqui. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo, pois tu estás comigo. O pastor está ali. A tua vara e o teu cajado me protegem. O pastor quebra o pé da ovelha para proteger a ovelha, porque a ovelha pode cair do precipício, andando por um lugar que o pastor não está indo. O rebanho vai em uma direção e a ovelha está indo em outro. E o pastor pega o cajado e protege a ovelha, quebrando o pé da ovelha, fazendo com que a ovelha sinta dor. Mas por que Cristo faz isso? Na figura do pastor, muitas vezes. Para nos salvar. E a história conta que aí o rebanho vai para um lado, vai para o outro, e a ovelha está mancando. A ovelha agora parece atrapalhar o rebanho, porque ela é lenta, ela já não consegue mais fugir. O pastor pega a ovelha no colo. E o pastor agora começa a andar com essa ovelha para cima e para baixo nos braços. Ele carrega a ovelha que foi ferida por ele, que carrega uma marca dada por ele, e carrega no braço. E aquela ovelha que tenta fugir, que tenta viver a sua própria vida, agora vem para o colo do pastor, para sentir o cheiro, para ter intimidade maior, para ouvir o pastor agora e as orientações que esse pastor, que é Senhor, quer dar a essa ovelha. Ele quer orientar essa ovelha e dizer: não, aí não, você vai cair do precipício. E o texto de Davi fala: guia-me pelas veredas da justiça. Justiça é andar em um caminho reto. No Oriente Médio existem muitas áreas sinuosas, perigosas, mas o pastor quer que a ovelha ande em um lugar reto, um lugar de segurança, um lugar que ela está protegida. Essa ovelha que insiste em se desviar, em andar pelos seus próprios caminhos, ele é o bom pastor que vai quebrar a nossa perna, se necessário for, para que a gente ande em retidão, em segurança, em retidão, em segurança. E eu queria que você ficasse de pé nessa manhã. Vamos orar uns pelos outros. Porque se a ovelha que está andando de forma independente, autônoma, egoísta, o Senhor nessa manhã chama-nos a uma total rendição a Ele. O Senhor está nos chamando essa manhã a uma total rendição ao seu pastoreio. O pastor, ele é o Senhor da sua vida. O Senhor é o pastor e Senhor das nossas vidas.
Que nessa manhã você não queira mais andar, como disse o profeta Isaías, desgarrada do rebanho, vivendo a vida do jeito que você quer, fazendo as coisas do jeito que você quer, trabalhando do jeito que você quer, escolhendo do jeito que você quer. Mas, Senhor, se necessário for, nessa manhã, para nos proteger de nós mesmos, Senhor, eu oro, Senhor, use o teu cajado para nos proteger. Nessa manhã, escolha um irmão, por favor, faça isso. Você não veio só para receber, também para dar. Vamos orar uns pelos outros. O Senhor é o nosso pastor. Ore sobre isso, por favor. O Senhor é o seu pastor e nada você tem falta. Você não precisa andar por caminhos outros. Você não precisa buscar água em outras fontes. Você não precisa ir comer em outros pastos. Você não precisa seguir a outras vozes, porque o Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu pastor. Ore isso nessa manhã. O Senhor está chamando as ovelhas que estão perdidas nessa manhã.